Olá! Esta é uma conversa sobre o sexto capítulo da encíclica Laudato Si. Vamos nos preparar um pouco para este momento? Nossa formação será um conjunto de denúncias e reflexões que precisam mexer com nossas estruturas mais enrijecidas, aquilo que há muito tempo está parado, considerado normal em nosso cotidiano, na rotina. Vamos nos preparar? Eu peço que você foque na própria vida. Pega um caderninho, um bloco de notas para anotar reflexões e ideias. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo também, para que possamos escutar essa formação, essa partilha com maturidade, com caridade e principalmente que o Senhor nos proteja de toda a tentação de julgamento ao outro. Porque é natural, é muito natural, é mais confortável apontar o cisco no olho do irmão e ignorar as traves no meu próprio estilo de vida. Principalmente quando se trata de questões culturais, de consumo, de identidade. Como início do conteúdo deste primeiro vídeo, eu creio que preciso me apresentar. Muito prazer! Sou Raquel Rebouças, casada, mãe, consagrada de vida da comunidade católica Nova Berite, professora do ensino superior, especialista em logoterapia, mestre em design com pesquisa sobre público-alvo e atualmente pesquiso no doutorado sobre consumo consciente, vida simples e comportamento do consumidor. O que importa nessa minha história de aprendizado é uma sede de conhecer o ser humano e suas motivações em meio à estética, ao design, à cultura, à sociedade de consumo que rodeia. Após visitar os primeiros 5 capítulos da encíclica Laudato Si, fica evidente a necessidade de transformação em nossas vidas, não é mesmo? Neste 6º capítulo, nos é dito que a mudança central é humanitária, é humana, e envolve 3 aspectos de tempo. O antes, porque todos temos uma origem comum. O durante, o agora, quem somos. E o depois, que é o nosso futuro. E como mudar? O Papa se refere a 3 grandes desafios. O desafio cultural, um desafio espiritual e um desafio educativo. Por isso, nossa conversa, ao longo da série de vídeos sobre este 6º capítulo, será dividida nesses 3 tópicos, com um acréscimo de um 4º aspecto, no caso, que é o 4º vídeo, que é a espiritualidade. Vamos juntos? Ao falar sobre cultura, que é o primeiro, vamos refletir sobre os costumes ao nosso redor. Está claro a falta de consciência de que certas normalidades não deveriam ser comuns. Romanos Guardini, em uma citação na própria encíclica Laudato Si, afirma que o ser humano aceita os objetos comuns e as formas habituais da vida como lhes são impostos pelos planos nacionais ou pelos produtos fabricados em séries e, em geral, age com a impressão de que tudo isto seja razoável e justo. É interessante porque não é apenas uma aceitação comum, mas pensa-se que esses modelos de consumo que nos rodeiam são de alguma forma razoáveis e justos, até justos. Então, há a ideia de uma suposta liberdade de consumo, quando na verdade o que existe muitas vezes, em alguns casos, é uma dependência ao dinheiro ou ao sistema do mercado. Não há uma verdadeira liberdade quando, por exemplo, eu sou levada a escolher entre opções pré-estabelecidas. Eu posso escolher entre as camisas azul ou branca, mas tenho que escolher uma camisa nova para esse evento. Entende a falta de noção, a falsa noção de liberdade que estamos inseridos? Outro exemplo. Posso escolher entre o tênis X ou Y, mas é inadmissível continuar com o modelo ultrapassado que já possuo. O mesmo, um exemplo semelhante diz respeito ao carro ou à novidade estética que surgiu. A sociedade de consumo se alimenta em tornar o que já possuímos obsoleto, ultrapassado, para manter aceso o desejo pela novidade e por novas aquisições. O isolamento de consciência aumenta a voracidade pelo consumo. Não se percebe o mal em atitudes tão comuns e validadas socialmente, como o acúmulo desenfreado de objetos. Vira até admirável em nossa cultura. Admira-se os inúmeros sapatos que uma pessoa tem, a casa tão cheia,
o armário ou a estante abarrotado de opções. Olha só que fartura, né? Como se fala aqui no Nordeste. A pergunta é: será que o excesso é para ser tão admirado? O tópico 204 da encíclica diz assim: quando as pessoas se tornam autorreferenciais e se isolam na própria consciência, aumentam sua voracidade. Quanto mais vazio está o coração da pessoa, tanto mais ela necessita de objetos para comprar, possuir e consumir. O supérfluo é um ponto importante a ser refletido. Gastos supérfluos, posses supérfluas. Sabemos o que é supérfluo em nossas vidas, nossas casas, nossa alimentação, nos nossos armários? No capítulo 4 de Tobias diz assim: doa todo o teu supérfluo. Nessa mentalidade cultural de alimentar o próprio ego, se perde a consciência, o horizonte dos limites. Não se considera verdadeiro bem comum. As normas serão respeitadas apenas na medida em que não contradizem as nossas próprias necessidades. Vê que isso é sério, né? Por isso o Papa nos leva a refletir, para além da crise ecológica, a crise social do consumismo, a obsessão por um estilo de vida que poucos conseguem manter, resulta em violência e destruição recíprocas, para mim e para o outro. Torna-se a sociedade de desejos não atendidos. E é interessante acrescentar que muitos possuem consciência da crise ambiental e social que existe, mas se sentem incapazes de renunciar àquilo que o mercado oferece. Quem nunca, né? Na hora da decisão, a tentação do bem-estar soa mais alto. Nós precisamos lutar para quebrar esse ciclo. No entanto, há esperança. Além dos condicionalismos, nós podemos ser diferentes. Temos poder de escolha. Há liberdade. Em meio a um mar de comportamentos semelhantes, o ser humano é livre para escolher um caminho diferente, para dar uma resposta nova diante das perguntas que a vida e os acontecimentos nos fazem. Nós podemos, por exemplo, comprar ou não, escolher por isso. Podemos escolher desperdiçar ou não. Podemos escolher investir em uma nova tendência e gerar mais acúmulo em nossas casas, ou manter o que já possuímos, optar por ajudar um irmão, uma causa que acreditamos. Por mais desafiador que seja sair de realidades tão viciantes, alimentadas por gerações até, é possível dar uma resposta diferente, mudar o próprio rumo, em meio a uma correnteza forte que nos rodeia. Viktor Frankl nos dá o exemplo dos campos de concentração que ele teve a triste, né, realidade de enfrentar, em meio a uma precariedade extrema de alimentos, de conforto. A grande maioria dos presos lutavam vorazmente pelo próprio pedaço de pão, ou pelo lugar que propiciasse maior conforto. No entanto, alguns presos nas mesmas condições precárias e difíceis escolhiam livremente dividir o seu pão, ceder o lugar do maior conforto. E assim fica claro que o homem não é produto do meio. Para além de tudo que nos rodeia, existe no ser humano um poder de escolha, a liberdade de decidir. As mesmas pessoas que tocam o fundo do poço podem apontar para a saída e conduzir muitos outros nesse caminho de conversão, de mudança, de transformação. O tópico 205 da encíclica diz que as pessoas são capazes de se olhar a si mesmo com honestidade, externar o próprio pesar e encetar caminhos novos rumo à verdadeira liberdade. Não há sistemas que anulem por completo a abertura ao bem, à verdade e à beleza, nem a capacidade de reagir que Deus continua a animar no mais fundo dos nossos corações. O Papa nos diz ainda que tudo o que é bom em nossa casa comum será assumido como festa no céu. Que nossas lutas e preocupações por este planeta não nos tirem a alegria da esperança, ele nos fala. Vamos pedir a Deus que desperte nosso louvor e nossa gratidão por cada ser que ele criou, para que nos sintamos intimamente unidos a tudo o que existe. Louvado sejas, meu Senhor. A gente conclui assim a primeira parte do 6º capítulo. Se você gostou, eu peço seu apoio a este projeto.
divulgando com seu like, compartilhando o conteúdo, tanto desse quanto os outros vídeos. Mas o mais importante, eu peço que você reflita, eu também preciso refletir sobre o que conversamos hoje, sobre supérfluo, sobre estilo de vida, cultura, sobre liberdade para mudar. No próximo vídeo nós refletiremos sobre os aspectos de identidade. Até lá!